Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Juba. Vamos trocar uma ideia hoje aí sobre o time do São Paulo e Gabriel Neves. Vamos pensar o que o São Paulo passa a ser com Gabriel Neves, onde vai jogar, onde joga, de onde veio, do que se alimenta, onde vive, essas coisas assim. O Gabriel Neves é um volante uruguaio que chega no São Paulo com toda aquela panca uruguaia que no São Paulo a camisa celeste, o jogador uruguaio já chega com um histórico totalmente favorável. Se o Caleri chega no São Paulo absolutamente ambientado, falando aqui tem muitos argentinos, o idioma aqui é legal porque a galera já fala meio idioma, coisa e tal. Na verdade, brasileiro no São Paulo que fica meio desambientado, né? O argentino já chega mais em casa, tem mais argentinos que brasileiros. Se a gente pensar que na comissão técnica são 6, fora o elenco do São Paulo, que tem vários aí. Não apenas argentinos, mas tem equatorianos que também falam espanhol, como é o caso do Arboleda, como é o caso do Rojas. Tem também o Galeano, que é paraguaio, fala o espanhol ali, o castelhano. E aí tem, vou esquecer de algum, mas tem Rigoni, Benítez, Caleri, tá? Tem uma porrada aí, os caras todos gringos. Mó barato pensar que o brasileiro no São Paulo que é o gringo, né? Que encheu de gringo lá, o brasileiro que tá meio de fora. Mas da hora, muito legal. O Gabriel Neves, ele chega a ter a negociação com o São Paulo, dá errado, aquela baita ladainha. O São Paulo nesse inteirinho renova com o Luan e renova com o Rodrigo Nestor. Aí que mora o problema, porque não um problema, né? Aí que mora a questão, vamos dizer assim, a questão. O Rodrigo Nestor, ele tem um futuro brilhante pela frente. O Luan, para mim, mais ainda, um futuro incrível pela frente. E o Lisieiro tem jogado muito bem. Quando o Gabriel Neves chega, o Crespo ele tem algumas variações. E por que eu propus até esse vídeo? Porque tem algumas variações que o Crespo pode utilizar o Gabriel Neves e fazer o famoso tripé de meio campistas, o tripé, sabe? É difícil falar tripé depois, eu não sei se vocês viram, vou abrir um parênteses aqui nesse vídeo, segura aí o parênteses. Teve um cara, eu não sei se é um setorista corintiano, não sei se ele tem um canal, eu não sei quem é o cara, eu juro pelo meu pai, pelo meu filho que eu não sei quem é o cara, não é sacanagem não é pra não me comprometer, entendeu? Que eu falaria de boa também, que não pega nada. O cara postou que quando o Wagner Mancini no Corinthians, ele imitou a tática dos 3 zagueiros que o Crespo voltou a usar aqui no Brasil recentemente, o cara colocou, não sei quem era a zaga, se era o Gil e mais 2, João Vitor, Raul, eu não sei nem quem é o time lá direito, mas o cara colocou esse tripé do Corinthians de zagueiro, esse tripé de zagueiro do Corinthians é melhor que o do São Paulo de Crespo, um dos melhores do Brasil, foi alguma coisa assim. Eu sei que ele colocou um textão, né? Aí ele postou um negócio depois. Eu sei que a torcida São Paulina copiava e colava o texto dele pós uma derrota do Corinthians. Logo após a derrota, copiava e colava o texto do tripé e tal. Então o cara passou mó vergonha. Agora eu vou falar tripé de meio campistas pra... Fecha o parênteses aqui. Falar o tripé de Gabriel Neves pra falar desse meio campo do São Paulo. É difícil falar desse tripé sem lembrar do amigão lá, que eu não sei nem quem é. O tripé do São Paulo pode ser feito ali com um primeiro volante, um segundo volante, um meia. Que aí, né, sem pensar muito, Luan, Lisieiro e Benítez, é um tripé. Mas não chega, é a escadinha certinha, esquema tático. O mundo ideal, na minha opinião. O Benítez tem encontrado um sério problema de contusões, um problema de preparo físico. Ele não está conseguindo performar. Vi relatos de torcedores do Vasco falando que na hora decisiva o Benítez realmente não estava lá. O que para mim é um grande problema. Para mim é uma grande decepção. Não com o Benítez, mas com a situação. Porque eu acho que o Benítez é um cara absolutamente raro pro futebol. O Benítez ele é um meia clássico. Você pensa nos meias clássicos aí, como por exemplo um Thiago Neves, que sabe chutar pro gol, mas era um meia clássico. Você pensa, por exemplo, no Ricardinho, no Ganso. Esses meias clássicos, eles são raridade. E ainda assim, eles têm essa questão de Ricardinho e Paulo Ganso. Eles correm menos que os outros. Eles não têm aquele pulmão ida e volta que o futebol moderno pede. Então, o Benítez, ele tem isso. Ele tem esse pulmão também. Muita gente fala, o Benítez não corre. Eu discordo completamente. Vi o Benítez inúmeras vezes dando carrinho no meio campo. E aí você pensa assim, é só o problema de contusões. Para mim é só o problema de contusões que afastam o Benítez desse time. Só que esse problema não pode ser descartado, principalmente agora que eu estou fazendo uma análise de Gabriel Neves.
Acho que o São Paulo perde jogadores. Daqui a pouco vai ter uma nova janela aí, mas acho que o São Paulo perde jogadores. Nós falamos muito de janela europeia, mas a janela americana, não sei quando fecha. Você tem China, tem um monte de janela por aí que pode sim levar da noite pro dia um Luan, um Lisieiro, um Nestor. Acho que o São Paulo, inclusive, quer vender esses caras, pelo menos 2 deles. Porque ele vai contar com Gabriel Neves, sim. E esse Gabriel Neves, ele pode hoje, se o Benítez não jogar, já tem um revezamento presente ali do nosso cotidiano, que é o de Lisieiro e Nestor. E até o do Luan. Luan também faz um revezamento nesse time do Crespo. Então o Crespo, ele que gosta de ficar variando jogadores, variando sistema tático, acho que ele precisa encontrar um sistema tático, inclusive, para jogar. O Crespo é um técnico de muita qualidade, mas precisa encontrar um formato, um padrãozão. O Crespo traz muito do seu treino da Europa. O Crespo viveu na Europa demais, no futebol dele, a grande carreira dele é na Europa, e o Crespo ele traz de lá muito dos seus ensinamentos. Um deles é o futebol pressão alta, outro deles é o futebol de rodízio, né? Aquela coisa que aprende-se na escola de técnicos da UEFA. Isso é interessante até a página 2. Quando der muito certo, vai ser bem interessante. Por enquanto, os exemplos que nós temos é de Diniz, de Osório. Até o próprio Guardiola, que é muito vitorioso com o Barcelona, não é tão vitorioso assim no City, pelo menos em Champions League. Ele não ganhou Champions League com o City. O trabalho dele para no meio do caminho ali, quando ele põe o De Bruyne no banco e tal. Não tô criticando aqui o Guardiola, pelo amor de Deus. Daqui a pouco chega o cara no vídeo, ei, criticando o Guardiola, tô indo embora. Embora pode, mas não pode falar que eu tô criticando o Guardiola. Eu tô falando uma coisa que acontece no futebol do Guardiola. Eu vi o Guardiola ser eliminado pelo Tottenham porque pôs o De Bruyne no banco. E aí ele perde pro Tottenham, depois quando ele coloca o De Bruyne já é tarde. Então isso aconteceu, não é minha opinião, isso aconteceu, isso é um fato. O Crespo pode sim trazer da Europa o que o Zidane fez, por exemplo. Ele pode colocar Luan, Lisieiro e Gabriel Neves fazendo o esquema, já até falei sobre isso, fazendo o esquema do Real Madrid. Casemiro, Modric e Kroos. Ele pode, porque o Lisieiro sabe jogar futebol. Não tô falando que ele é o Kroos, não tô comparando nada, hein? O Gabriel Neves pode fazer o trabalho do Modric. O Lisieiro é um pouco mais clássico, como é o Kroos, um passe que é sempre correto. Não é bom igual o Kroos, lógico, nem é a mesma posição, mas pode se fazer. Nós não precisamos do Kroos para ganhar do Atlético Goianiense. Não precisa do Toni Kroos para ganhar do Chapecoense. Não precisa do Toni Kroos para encarar o Juventude e ganhar, entendeu? É mais ou menos por aí. O esporte, com todo respeito aos times que eu tô falando, eles não estão bem. Alguns, a maioria deles não está bem. O Bahia não está bem. Então você tendo o Lisieiro para fazer a função do Kroos, quando está sem a bola, é volante junto com o Luan e o Gabriel Neves também. E quando o São Paulo recuperar a bola, tanto o Gabriel Neves quanto o Lisieiro sabem ir pro jogo, sabem sair com qualidade. E o Lisieiro revezando com o Rodrigo Nestor, que isso é muito a praia dele, é chegar na frente com qualidade. O Nestor tem jogado quase como de meia no São Paulo. Ele tem sido o cara pro lugar do Benítez. Então o São Paulo está encontrando sim uma forma de fazer uma variação tática usando jogadores absolutamente aguerridos, jogadores absolutamente jovens, jogadores que têm essa entrega de fazer mais de uma função em campo. Não, e é fugir da mesmice de Gabriel Sara, de Igor Gomes, colocar ali o Benítez de segundo atacante, colocar um Vitor Bueno na meia hoje em dia, colocar um Shailon de segundo volante, não tem nada disso. É sem improviso. Fazer esse tripé do meio campo aí do Lisieiro, o Gabriel Neves e o Luan não tem improviso, vocês percebem disso? Agora, por que eu tô falando tudo isso? Porque o Gabriel Neves, ele é um meia que eu tava assistindo um pouco da trajetória dele no futebol até aqui. É um cara novo, é um cara que é segundo volante, sim. Ah, Juba, mas ele joga de primeiro volante, ele joga de meio. Ele é segundo volante. Eu estou garantindo pra vocês. Não é por nada, foi pelo que eu vi, eu assisti. Se vocês pesquisarem na internet, vocês vão encontrar um Gabriel Neves sendo aquele segundo volante modernão, aquele cara que pisa na área adversária e pisa na sua própria área, aquele cara que corre igual um foguete o campo inteiro e ele se entrega mais que todo mundo. Se não bastasse, ele é aquele perfil uruguaio, Diego Lugano, Álvaro Pereira. Aí vem os mais bola, né? Que aí craque, aí é o Dom Dario Pereira, o Pedro Virgílio Rocha. Aí não conta. Vamos falar da realidade dos uruguaios atuais que passaram pelo São Paulo, como Álvaro Pereira e Diego Lugano. O São Paulo teve o Forlan, teve o Álvaro, teve o Forlan, teve o Dario Pereira, teve o Pedro Rocha. E os mais antigos vão me lembrar de mais alguns. Mas os meninos lá novos é Lugano, Álvaro Pereira, os caras que goste ou não, uma entrega física inacreditável, um
perfil raçudo ali inacreditável. Jogadores que... O Álvaro Pereira é muito ruim tecnicamente e foi muito expulso, não deu certo. O Lugano, cara, o Lugano ele tem um espaço no coração de todo o São Paulino vivo aí, e é uma coisa muito legal de ver, de pensar que o Lugano é um cara tão querido, tão bacana. Acho que o Gabriel Neves ele tem tudo para ser esse cara que vai jogar no São Paulo e que vai ser esse jogador aí que o São Paulo pode contar com ele pro futuro muito presente, e não vou pensar em vendas do Gabriel Neves, vou pensar que o Gabriel Neves vai ficar no São Paulo 5 anos aí, São Paulo vai exercer o direito de compra e vai ter nesse menino um jogador que pode fazer com que o Crespão tenha variações táticas ali muito presentes, muito boas, e até um cara que pode suprir a necessidade que o Benítez deixa quando está machucado e ajudar na composição da marcação quando o próprio Daniel Alves, muito pela idade, já fica devendo bastante. Então galera, o vídeo de hoje foi esse. Caso você tenha gostado, se inscreva no canal aí, Coletiva do Juba, e já deixa um like aí que vai me dar uma força, eu fico muito feliz, viu? Beleza? O vídeo de hoje foi esse. Um abraço, até a próxima, valeu!